Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, aos amigos ouvintes também que nos ouvem através da internet, aos colegas e amigos que eu tenho aí, sempre está curtindo nossos vídeos e sempre está pedindo para que nós façamos mais vídeos que edifiquem as nossas almas. E eu quero trazer uma mensagem aqui nesta manhã, meus queridos irmãos, na dia 31 de outubro de 2022, numa segunda-feira. Estou aqui gravando esse vídeo para trazer aos irmãos uma palavra de Deus aos vossos corações. Creio, irmãos, que será de grande relevância para as vossas vidas e peço a vocês humildemente que ouçam esse vídeo até o final. Irei falar sobre a vontade de Deus. Em 1 Samuel capítulo 8, vamos falar de um rei chamado Saul. Vamos falar de um Deus que é poderoso, um Deus que não perdeu batalha e não perderá jamais, um Deus que nunca perdeu uma guerra, um Deus que nunca perdeu o controle, Ele sempre está no controle de todas as coisas. Amados irmãos e queridos, gostando desse vídeo, compartilhe, comente, curta, porque vale a pena, meus amados irmãos, tá bom? No capítulo 8 nós temos aqui uma história muito importante que quase todo mundo sabe disso aí, mas veja só, eu quero ler a partir do versículo 4 para não perder muito tempo, ou seja, não tomar muito tempo. Perder a gente não vai perder. Capítulo 8 de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, aonde? Em Ramá, que era onde Samuel estava. Versículo 5. E lhes disseram: vê, já estás velhos e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Veja o que Samuel diz: para que nos governe como tem todas as nações, as nações. O povo estava pedindo a Samuel um rei. Samuel disse certamente: vamos orar. Ele disse: não, quero que você escolha um rei, quero que você constitua sobre nós um rei, como tem todas as nações. Veja que a expressão aqui, como tem todas as nações, se nós fôssemos, ou se nós olharmos, fazer uma retrospectiva, as nações vizinhas de Israel, quais eram o caráter das nações vizinhas, dos seus reis, nós veremos que os reis que eles tinham eram reis sanguinários, eram reis ditadores, eram reis perversos, eram homens que não tinham paz, mas viviam sempre em constantes guerras. E Deus não queria isso para o povo de Israel. Deus queria um rei que governasse segundo a vontade de Deus. E não era o momento de Deus. Meus queridos irmãos e amigos, eu estou falando aqui um pouco rápido para ganhar tempo. Lá em Gênesis capítulo 49, versículo 10, nós temos uma referência, ou talvez uma inferência, sobre a democracia. Deus ia constituir reis sobre a nação, porém quem reinava era Deus, era um reino teocrático, e através de Samuel, o profeta Samuel estava ali como rei profeta, era ele que governava, era ele que ditava as coisas, era Samuel que dirigia aquele povo com a direção de Deus. Mas o povo, por Samuel estar velho, rejeitaram a Samuel, e Samuel chegou até a chorar. Diz Flávio Joséfo que Samuel entrou no quarto e chorou a noite inteira por ser rejeitado. E Deus falou para Samuel: Samuel, não se preocupa, Samuel, eles não te rejeitaram a ti, mas a mim. Isso é um trocadilho de palavra no hebraico, que Deus estava dizendo a Samuel: Samuel, na verdade o povo te rejeitou, Samuel, mas primeiro rejeitou a mim. Antes do povo te rejeitarem,
eles rejeitaram a mim, Samuel. Não se preocupa, não fique preocupado. Então Samuel, ele volta a conversar com o povo e pede o povo que tenha calma. Agora escuta o versículo 6. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Foi nesse momento que Flávio Joséfo, ele diz que Samuel entra no quarto e passa a noite inteira orando perante o Senhor. Agora veja o versículo 7, uma resposta de Deus, mas é uma resposta que também há um trocadilho de palavra nesta palavra. Veja que ele diz, disse o Senhor, Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim. Veja, para eu não reinar sobre ele. Ou seja, quando o povo rejeita uma pessoa boa sobre ela está dizendo, eu quero uma pessoa ruim. Eu sou ruim, então eu quero uma pessoa ruim. Eu sou mau, quero uma pessoa mau. Então era isso que o povo de Israel estava fazendo. Disse, não, Samuel, eu não quero mais que você reine sobre nós. Eu quero que você constitua um rei sobre nós. Profeticamente e biblicamente, o rei tinha que vir das tribos de Judá. Tinha que vir daquelas circunstâncias ali, e não de outra tribo ou de outra terra, como Benjamim, por exemplo. Mas Deus diz, atende, Samuel, a voz do povo. Era como Deus dissesse assim para Samuel, Samuel, não é a minha vontade, não é o meu querer. Mas esse povo, Samuel, está te oprimindo e ele quer um rei. Então constitui um rei para eles. Samuel ficou triste, ele disse, Senhor, mas como pode? Samuel disse, Deus disse, não tem problema, Samuel, deixa. Agora eu quero te pedir uma coisa, adverte o meu povo, diga-lhes a ele o que vai acontecer com eles. Veja só, o versículo 8 diz, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviram, assim também o faz a ti. Ou seja, o povo foi tirado do Egito, Deus tirou o povo da escravidão do Egito, mas o povo virou as costas para Deus, assim como virou as costas para Samuel. O versículo 9 diz, agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o severamente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Isso fala de uma advertência de Deus para com o povo. No versículo 7 você vê que Deus fala pela primeira vez, Deus diz a Samuel, atende a voz do povo. Essa é a primeira vez que Deus, ironicamente, Deus manda que Samuel atenda a voz do povo. Isso é uma forma irônica, isso é um texto irônico no hebraico, é um jogo de palavra, um trocadilho de palavra. No versículo 9, Deus repete pela segunda vez, e Deus diz, atende o povo, Samuel. Ironicamente, Deus não queria que atendesse o povo, mas como castigo para Israel, Deus deu Saul a Israel. Veja só, no versículo 22, Deus fala pela terceira vez, Deus fala, atende a voz do povo. Meus amados irmãos, meu vídeo já está bem grande, mas eu quero falar com vocês, um pouco longo, mas eu quero concluir com vocês o seguinte. Veja o que Deus diz a Samuel. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Veja que Deus falou com Samuel, e Samuel agora passa a dizer ao povo o que Deus tinha dito para ele em oração. Samuel estava orando a Deus no seu quarto, quando Deus brada do céu e diz, Samuel, atende a voz do povo. Eles querem um rei, então dá-lhe um rei, Samuel. Se eles querem sofrer, é problema dele. Fale para ele que eles vão ser escravos, eles vão tomar as filhas dele, vão fazer de escrava, e os seus filhos vão mendigar, mas não tem problema, fala para eles, Samuel. Se eles aceitarem, beleza, então dá para eles. Veja só, versículo 11, e disse este, será o direito do rei
que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no seu serviço, ou no serviço dos seus carros, e como seus cavalheiros, para que corram diante deles. E os porá um por capitão de 1000, e outros capitães de 50, outros para lavrarem a terra, os seus campos, e ceifarem as suas meses, e outros para fabricarem suas armas de guerra, e os aparelhamento de seus carros. Veja, aí ele continua: tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e pedreiras, e padeiras, né? E padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará a seus servidores. Escute: as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar a seus oficiais e aos seus servidores. Essa mensagem aqui é forte. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará ao seu trabalho. Terminando, digo: dizimará vosso trabalho, e vós lhes será por servos. Aqui essa palavra servo, ela significa escravo. Deus está dizendo ao povo de Israel, pelas suas escolhas, eles seriam escravizados à ditadura de Saul. E ele diz: então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que houverdes escolhido. Olha, quem escolheu foi o povo, não foi Deus. Há teólogos por aí que sem miolo na cabeça, há teólogos cegos que diz que foi Deus que escolheu Saul para o povo. Deus não escolheu Saul, Deus não escolheu a miséria para o povo. Quem escolheu foi o próprio povo. Então o texto é bem explícito em dizer: olhe, vocês quando clamarem a mim, disse Deus através de Samuel, eu não vou ouvir vocês por causa que vocês escolheram um rei perverso. Vocês vão ser escravos, suas filhas vão ser vendidas, as suas mulheres vão ser padeiras, e o que vocês têm, eles vão pegar e dar para os seus oficiais, vocês vão ficar pobres, mendigando, pedindo esmola. Isso é problema de vocês, tá certo? Se vocês vão querer, escute o que eles disseram: o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Agora veja: porém o povo disse, não atendeu. Olha, porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. É uma escolha. Eu quero parar por aqui. É uma escolha do povo, meus queridos irmãos. O povo quiseram. Então, quando prenderam Jesus, que o rei Herodes ainda tentou fazer alguma coisa, o povo disse: não, solta Barrabás e prende Jesus. Então, meus queridos, quando esse povo andar apregoando paz, como disse Paulo, quando vos disser andar dizendo a paz e segurança, aí está a repentina destruição. Então não tem paz. A verdadeira paz reside no coração daquele que tem a paz de Cristo, e a verdadeira paz triunfará poderosamente e eficazmente no reino milenar que Cristo há de implantar na terra. Haverá um reino de 1000 anos, literalmente 1000 anos, não é simbólico, não é uma coisa espiritual, é uma coisa literal, biblicamente. Até porque se você for ver no capítulo 20 de Apocalipse, nós temos 6 expressões, 1000 anos. Essas 6 expressões na Bíblia é significativa, porque 6 é o número do homem, literalmente falando. O milênio ocorrerá na terra por 1000 anos. Há um período chamado milênio que ocorrerá na terra depois da grande tribulação. Ali há uma justiça, porque o governo é Jesus, tá bom? Então, meus amados, façamos nossas escolhas, mas as nossas escolhas, lembrem-se que ela também trará o que nós queremos, ou bem ou mal.
A nossa escolha vai definir o que somos. Então faça a sua escolha. E a sua escolha definirá quem é você. Deus abençoe. Compartilhe, curta esse vídeo e comente também. Aqui está se despedindo em Cristo Jesus, seu irmão Ezequiel Lopes. Um forte abraço a todos.